Oi, gente, tudo bem? E aí? Se não tá tudo bem, tá ok. Tô feliz que você está vendo esse vídeo. Tô aqui na minha cozinha, tava cozinhando, pensando. E hoje eu conversei com a minha terapeuta sobre aquele assunto que eu falei aqui no último vídeo. Quem viu o último vídeo foi sobre empatia. E a gente tava conversando como o mundo não tá preparado pra certas coisas, sabe? E a gente falou sobre como se eu não tivesse passado pelo que eu passei esse ano, talvez eu realmente, não esse ano só, nos últimos anos, eu talvez não olhasse para a situação que eu passei agora e tivesse esse olhar. E eu fiquei me questionando muito, sabe? Eu falei assim, gente, eu acho que tem muita coisa errada no mundo, sabe? Ela falou assim, o mundo é capitalista, Priscila. Ele ou você rende ou você tá fora. E realmente, gente, e quando você tá rendendo, é muito fácil você julgar o outro e falar assim, por que você não tá rendendo? Porque é muito óbvio pra você, tipo assim, caramba, rende também, sabe? E você quer que a pessoa renda, afinal, você precisa daquilo, você quer que aquilo renda, você quer ter o máximo de resultado. Mas a gente tá lidando com pessoas. E pessoas são pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm uma vida e pessoas são pessoas. E eu vim de um país que a gente não pode, infelizmente, se apoiar no governo pra nada. A gente não pode ficar doente e esperar um retorno do governo, a gente não pode, como outros países na Europa, a gente pode esperar esse retorno, né? Você pode ficar desempregado um tempo, você pode ter uma doença que o governo vai te amparar, né? Eu já tive um relacionamento com uma pessoa de um país que era muito, que o governo apoia muito. E eu falava pra ele assim, eu falava, caramba, você tem noção que você ganhou na loteria só de nascer nesse país? Que o benefício que você tem de nascer nesse país é tão grande, mas tão grande, e as pessoas que nascem lá não têm nem ideia disso, né? E aí eu fiquei parando pra pensar nisso, sabe? Eu falei assim, gente... E aí, eu não sei se eu concluí esse pensamento lá no outro vídeo, eu tava vendo uma entrevista da Tatá e da Thaís Versosa, falando que muita gente fala que quer voltar. Ah, eu preciso voltar logo o que era antes. Cara, não! O que era antes, a Thaís Versosa fala, trouxe pro que tá agora, sabe? E o que tá agora tá errado, sabe, gente? Tá muito errado. E ela falaram, tipo assim, a pandemia só acentuou mais a desigualdade social e, cara, tem gente trabalhando que não pode parar. Tem gente de verdade, gente. Eu tenho conforto de poder estar na minha casa. Eu passei por algumas questões que a minha família pôde me amparar muito. E eu não sei como teria sido se a minha família não tivesse me amparado. E as pessoas falam assim, ah, dinheiro não traz felicidade. Gente, desculpa, isso é uma coisa muito errada de se falar. Eu acho que isso é uma coisa... E cada vez mais eu tenho visto como isso é errado, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas falam pra gente acreditar. E, cara, não acredite nisso. Se um dia te disseram isso, porque assim... Dinheiro paga psicólogo, dinheiro dá uma vida digna, dinheiro dá... E a gente vive num mundo capitalista, então assim, uma pessoa que tem um problema, sei lá, um problema mental, um problema coisa, ela precisa de recursos para poder tratar esse problema, e isso envolve dinheiro. Então assim, gente, e isso pra mim tem sido
E quando você mora num país que nem o Brasil, que você tem que arcar com tudo, você tem que tirar do seu bolso, porque infelizmente muita coisa a gente não pode esperar do governo, porque o governo não dá isso pra gente, é muito triste, porque vão ter os privilegiados sim. Gente, o que vocês acham que é mais tranquilo? Uma pessoa que chega em casa e tem uma casa para chegar, um quarto para dormir. Eu já passei por muitas situações aqui. Eu já morei num lugar minúsculo e eu sei a diferença da qualidade de vida de morar num lugar de não ter uma cama para dormir, ter que dormir no chão e ter uma cama para dormir. É totalmente diferente. E assim, e mesmo assim, num local de muito privilégio, sabe? Eu nunca estive numa situação extrema. E eu fico me questionando muito, sabe? Eu acho que a pandemia tem que trazer essa reflexão pra gente. E eu tava muito me questionando sobre isso hoje. E assim, gente, eu não trouxe respostas. Eu não quero. Olha, eu abaixada na cozinha fazendo um vídeo, né? Eu sou muito maluca. E eu não tô falando aqui que isso aqui tem que ser um vídeo pra respostas, mas isso tem que ser um vídeo pra gente se questionar. Será que tá dando certo? Porque a gente vive muito no automático. Então, tipo assim, a gente aceita muito o que dão pra gente. A gente estuda anos de história do nosso país sem questionar na escola se aquilo é o certo. Tá, história do Brasil. Eu comecei a estudar a história do Brasil. Tá, descobrimento do Brasil. Será? O Brasil foi descoberto mesmo pelos portugueses? Já tinha gente lá antes. Então, assim, a gente tem que se questionar. E a gente aprende coisas, as pessoas passam coisas pra gente muito e a gente aceita aquilo. A gente só recebe aquela informação, aceita. E a gente tem que se questionar mais. A gente tem que pensar, caramba, mas tá, isso aqui que eu tenho... graças a Deus, eu tive muito acesso à educação. Meus pais investiram muito nisso. Meu pai sempre falou assim, meu pai nunca me deu uma bolsa de luxo, mas ele falava assim, mas o que eu preciso pagar pra você, porque educação ninguém vai poder tirar de você. E hoje eu, assim, realmente, hoje eu tenho um poder de questionamento que eu questiono tudo, mas eu só tenho esse poder porque eu fui educada pra isso, porque eu fui educada a pensar e a questionar, a não aceitar a informação que chega em mim e falar assim, ah, tudo bem, é isso. E esse canal, o que eu quero é muito isso, eu quero que vocês se questionem, porque a gente não tem que aceitar tudo que a gente recebe como uma verdade. E a educação, gente, por que é muito fácil? Por que muita gente, por que quando a gente quer desestruturar uma sociedade, a gente primeiro lugar que a gente vai mexer é... Isso assim, né? Um dos primeiros lugares que a gente pode mexer é na educação. Um povo que não pensa, que não questiona, um povo sem informação, é um povo muito mais fácil de manipular. Então a gente tem que pensar muito nisso, sabe? A gente tem que lutar. E hoje a gente tem uma ferramenta incrível que é o YouTube. E, gente, o YouTube é uma ferramenta revolucionária, porque o YouTube, ele levou... Eu vi um ator, que eu não vou falar o nome, falando assim, antigamente a gente tinha só um canal porque antigamente as televisões, a gente não tinha o YouTube, né? Então, com o YouTube a televisão caiu muito, né? Muita gente... Hoje eu não assisto televisão, eu escolho o que eu vou assistir. E isso fez com que a televisão caísse muito. Hoje, o consumidor, ele escolhe o que ele quer assistir. E, gente... E ele falou assim, eu não sei até que ponto isso é bom. Cara, isso é incrível. Você já parou pra pensar que antigamente, um meio de comunicação passava uma informação pra todo mundo? Você tem noção de quanto que isso é perigoso? Do quanto que isso, tem um veículo só de informação? Porque eu escolho como eu vou passar essa informação, entendeu? E tem várias formas de passar essa informação que não necessariamente são verdades. Eu não sei se vocês já passaram por isso,
pegar uma coisa, às vezes a gente sabe isso. Você vai falar, até uma maneira de você falar para um amigo: ah, essa roupa tá feia. Você pode falar isso de várias formas. Você pode falar: ah, essa roupa tá horrível. Essa roupa não tá legal. Ah, essa roupa não tá do meu agrado, mas pode estar do seu. Então, gente, toda informação a gente pode passar ela de uma maneira e sempre vai ter uma visão nossa. Sempre vai ter. Não existe, pra mim, não existe informação imparcial 100%. Porque ela sempre vai ter uma visão da pessoa que tá passando ela. Não existe isso de informação 100% imparcial, sabe? Até o momento que você escolhe a informação que você vai passar. Não tem como. Então, é muito perigoso você ter um canal só de informação. É importante a gente ter vários canais de informação. E o YouTube, ele trouxe isso. Ele trouxe muito canal de informação. Ele trouxe aí uma bandeja pra gente poder escolher o que a gente vai assistir. Então, usufruam disso. Usufruam de, caramba, agora eu posso escolher, sabe? E minha mensagem hoje é essa. Se questionem, pensem. Porque o mundo que a gente vive hoje, ele não tá justo, ele não é legal. E a gente tem que se questionar, a gente tem que perguntar, a gente não pode só aceitar. Tem muita coisa errada acontecendo. E pensar, gente, e eu não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer trabalho em grupo, provavelmente todo mundo. A gente não pode pensar que uma pessoa só resolve tudo sozinha. Ah, mas o que eu vou fazer? Discutir é importante. Discussões, conversar sobre isso, conversas são importantes. Por quê? Porque pessoas juntas pensam melhor. Ah, Priscila, mas eu não gosto de falar sobre isso. Talvez você não goste porque você não procurou sobre o assunto ainda. Talvez você não goste porque você não sabe falar sobre esse assunto, porque você não se interessou. Eu, quando era pequena, eu odiava falar sobre política, porque eu não entendia. Hoje, eu me interesso, porque eu tenho que entender aquilo. Eu entendi que aquilo me afeta. Aquilo vai me afetar e eu preciso entender daquilo. A partir do momento que eu entendi um pouco de história, um pouco de... que eu fui educada para entender que aquilo me afetava, eu tive que entender. Gente, não é falar sobre política, não é brigar, é conversar. Conversa é um diálogo, conversa é opiniões opostas fazem a gente crescer. É importante discutir, não é uma coisa ruim, discutir é uma coisa que faz a gente crescer, porque pessoas que têm opiniões diferentes, imagina se todo mundo pensasse que só azul é legal. Não ia ser bom. A gente não ia pensar, ah, mas talvez o rosa aqui seja legal, o verde também tem esse potencial. Imagina o mundo todo azul, sabe? Não faz sentido. É importante pessoas terem opiniões diferentes. Por quê? Porque opiniões diferentes levam a gente a andar. A gente não pode ficar mais no mesmo, a gente precisa caminhar. Só que a gente precisa aprender a se comunicar. A gente não pode discutir de uma forma... A gente precisa aprender a se comunicar sem brigar, sem querer matar o outro, só porque o outro tem uma opinião diferente da gente. Calma, gente. As pessoas vêm de famílias diferentes, vêm de uma criação diferente, Como é que você quer que uma pessoa que tem... Pessoas que nascem na mesma casa, que tem a mesma criação, têm opiniões diferentes, imagina uma pessoa que vem de um mundo totalmente diferente do seu. Então, conversar, discutir com calma, mas não deixar de discutir. Porque isso é uma ferramenta fundamental. E, infelizmente, a gente tá vendo aí os políticos e em discussões que, ou eu aceito aquilo, ou eu não aceito aquilo. Ou sou 8 ou 80. E não é assim. Sabe? O 8 pode aprender com 80. Tem coisas, sabe? A gente tem que aprender com o meio ali. A gente não pode ser esse... com
A gente não pode ser esses extremos que acham que a gente não pode conversar com um e com o outro, sabe? A gente não pode... Se você tem uma opinião, escuta o outro lado, porque talvez o outro lado tenha uma coisa pra te ensinar. Mas escuta com o peito aberto, porque isso vai te fazer enriquecer. Não fica na defensiva, gente. A defensiva não leva ninguém a lugar nenhum. Tá bom? Bom, gente, essa foi minha conversa, baixada aqui na cozinha. Beijinhos pra vocês, tá bom? Só uma pequena reflexão aqui, que eu fiquei muito encucada com isso hoje. Se quiserem fazer parte do canal, se inscrevam. Se quiserem se fazer parte do nosso... a gente tem um grupo de mulheres no Facebook, que é muito bacana. Eu tô sempre postando conteúdo lá. E lá é legal porque a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma conversa mais aberta. É privado, então... Mas se você é homem e você quer participar, tem o YouTube aqui. O grupo é pra quem se identifica como mulher. Então, assim, se você se identifica como mulher, muito bem-vinda. O grupo a gente tenta sempre tratar as pessoas com respeito, com amor. E sempre prisando também o silêncio, porque nem sempre a gente sabe o que falar e nem sempre é necessário falar. Tá bom? Então tá, gente. Beijinho, uma ótima semana pra vocês. Tchau, tchau!